Oi, pessoal. Hoje nós vamos estudar Caral Sup, uma civilização da América do Sul tida como a mais antiga dessa região. Eu vou abrir aqui o material para a gente estudar e vou compartilhar. Opa, já está em outro lugar. Aí. E aí a gente já vai ver uma foto magnífica da região, né? Portanto, é a civilização mais antiga da América conhecida até hoje. Nesse slide eu compartilho com vocês essa linha de tempo, né? Porque a gente está falando de uma civilização da mais antiga até a atualidade, aqui localizada na América do Sul. E isso é uma certa novidade, vamos dizer assim, porque a civilização Olmeca, que está aqui à direita, essa sim era tida como a mais antiga e que fica na América Central. Então, aqui eu relacionei várias culturas para a gente sentir que ao longo do tempo, ela foi tida, ela está sendo tida agora como a mais antiga. 3.500 antes da era cristã, ela estava nascendo, né? E vai se desenvolver durante alguns séculos, milênios até. Antes dela, só a civilização mesopotâmica, e depois Saqqara, aqui na África, né? Mohenjo-daro, na Índia, o Palácio de Knossos, aqui em Creta, na China, Vila Enkidu, e, claro, como eu já falei, a pirâmide de Laventa, na civilização Olmeca. Só para falar dessas pirâmides e construções arquitetônicas, né? Bom, também eu gostaria de comentar o quanto que a palavra civilização é complicada para a gente, né? Afinal de contas, a gente usa a palavra para falar dessa materialidade e, portanto, muitos tidos como indígenas, né? Ou seja, os povos originários, muitos deles estão fora disso, né? E por conta disso mesmo, um outro nome que vem sendo cogitado para esse lugar chamado Américas, né, é Abya Yala, que significa terra viva, né, e tantos outros, né, e o termo foi criado pelo povo Cuna do Panamá. Antes da chegada dos europeus, era assim que muitos deles se intitulavam. A ideia é a gente trabalhar um pouco essa questão de como os povos originários contribuem sempre para a manutenção da floresta, para a manutenção da vida ativa, no planeta, né? Então, acho que estou colocando isso para a gente poder refletir um pouco sobre essas questões. Como assim? A gente vai falar de uma civilização tão antiga na América, e que a gente chama América, que vem de Américo Vespúcio, né? Enfim, vamos seguindo. Aqui o mapa do Peru, né? Localização dessa cultura na América do Sul. E também eu quis pontuar que muito tempo mais tarde vai se desenvolver aqui a civilização Inca, né? E, portanto, ela advém, não é, dessa cultura de Caral. A cultura Caral é matriz dos Incas, né? A gente vai ver um pouco, então, dessas relações. Caral Sup é o nome da civilização e a primeira grande integração andina. Como assim? Aqui está o Oceano Pacífico, aqui a gente vai ver a costa, né? E esse mais marronzinho aqui, a região dos Andes, e o verde lá, a floresta amazônica. Então, a gente entende que justamente essa transversalidade, né, através dos rios, né, é que vai desenvolver interação cultural com muitos povoados, né, e vão desenvolver a própria cultura em relação a outras da região, né? Atualmente são 25 assentamentos, né, que já foram estudados e datados entre 3.000 e 2.700 antes da era cristã, como eles nasceram. Vamos seguindo. Esse foi um desenho que eu fiz para a gente entender o que que é o SUP, né? O Vale do SUP.
que está aqui, ó, nessa região, e aqui também, Vichama, que é um dos assentamentos, e o outro lá em cima, Áspero, né? São talvez os mais longínquos, e aqui o Oceano Pacífico. Então, a gente está entendendo que onde tem essas bolinhas que eu coloquei, são os vários assentamentos. Nota que você tem os do lado norte e os do lado sul em simetria, não é? E a zona capital, que é a zona onde fica a cidade sagrada de Caral, nesse centro, não é? Portanto, o Vale do Supe tem 25 assentamentos urbanos construídos em harmonia com a natureza. Nós vamos falar sempre dessa dualidade, né? O que está em cima é muito semelhante ao que está embaixo. A cosmovisão dual tem um número similar de cidades para cada margem do rio, esses amarelinhos que eu estou colocando, né? E as cidades são planejadas, isso é que é incrível. Compartilhamento de estilo e de técnicas de construção. Isso oferece um sentimento de unidade de pertencimento, né? Porque é incrível a gente pensar que todas essas pequenas cidades são pequenas, né? Elas são planejadas. Olha que incrível nesse período. Aqui eu fiz um outro desenho para a gente entender o Rio Supe e como ele deságua no mar, no Oceano Pacífico, né? Aqui, portanto, vai ser chamado Mamacocha, que significa água, rio e mar, né? E aqui, Pachamama, que é a terra do vale, né? A terra e o vale em si, né? O desenvolvimento sustentado pela economia agrícola pesqueira e articulada pelo intercâmbio, né? E aqui eu coloquei vários centros urbanos, tem muito mais, como a gente já viu, né? Os centros urbanos, Miraia, inclusive, em Miraia foi encontrado uma maquete, né? 3D dessas cidades. Então, elas iam repetindo isso em várias localidades, né? Os centros urbanos tinham diversos tamanhos e complexidades. Esse aqui, de Caral, né? Tem 68 hectares, era bem grande, mas existiram tantos outros, né? Curacas eram as autoridades políticas e administrativas em cada centro urbano, conduzindo uma economia autossuficiente, né? Que era agrícola pesqueira, e Curaca do Vale, o Uno, ou seja, uma autoridade sobre os outros curacas, né? Cada um deles administra e é autossuficiente, e você tem um que é maior do que todos eles para poder, para fazer com que eles tivessem esse trânsito, né, de conhecimentos, vamos dizer assim. Vamos seguindo. Aqui eu peguei uma foto para a gente ver que beleza, o Vale do Supe aqui verdinho, né, com o rio aqui embaixo, ó, e aqui em cima, deserto. Eles nunca iam morar lá, né? Aqui as montanhas, ó. Então, aqui nós temos o setor alto. Essa é uma cidade de pirâmides. Essa aqui é a pirâmide maior. Nós vamos ver a representação dela em cada uma daquelas cidadezinhas que a gente viu no entorno, né? Várias pirâmides, e aqui a divisão com uma rua enorme separando o setor alto do setor baixo. E nós vamos falar dessa divisão, como é que ela se dá. Antes disso, aqui outra foto, olha que bacana. Essa foto a gente vê o vale, o rio, as montanhas, né? Aqui no vale as plantações, e eles vão morar do lado de cá, né? Aqui justamente o edifício piramidal maior. Todas as cidades tiveram a mesma configuração. Nós vamos falar dela já já. A língua que se falava aqui era proto-quichua, ou quichua, ou seja, é um início, vamos dizer, do quichua, que se fala até hoje, né, em muitas regiões, né, do Peru. No Peru e próximo, Bolívia e tal. A formação do primeiro estado político do Peru. E a civilização pré-cerâmica. A gente aprende que cerâmica era um material cerâmico era o inaugural das civilizações, né? E a gente está vendo que não, que eles não trabalhavam com a cerâmica. Cerâmica é a queima do barro por duas vezes, né? E não é isso que acontece. Nós vamos ver isso aqui já já.
Não há presença de muros no entorno da cidade e não foram encontradas armas de nenhuma espécie, ou seja, uma sociedade, civilização extremamente pacífica, né? E a cidade calendário, ou seja, os conhecimentos que eles desenvolvem pela astronomia, né, olhando para o céu, não é, eles vão desenvolver a partir daí a arquitetura que está embaixo. Vamos lembrar que os deuses e toda uma dinâmica social, não é, a colheita, a pesca, está totalmente ligada, né? E eles tinham desenvolver um conhecimento que abarca tudo isso, né? Abarcou tudo isso. Então, eu quero mostrar aqui o quanto que nessas pirâmides, essas pirâmides que estão aqui nesse desenho, elas estão orientadas, né? Segundo os conhecimentos astronômicos. Aqui no solstício de inverno, essas que estão na parte norte, né? Na parte norte da região, aqui verde, o Vale do Sul e aqui o mar, não é? Elas estão orientadas de acordo com o solstício de inverno. Já essa mais verdinha que a gente vê aqui, né? A gente vê que estão orientadas segundo o movimento da Lua, e as outras ainda segundo o solstício de verão. Então, isso aqui tem toda uma razão de ser, não só por uma vocação astronômica alienada, não, elas são intrínsecas, né? Elas se, elas se desenvolvem a partir de uma vocação simbólica, religiosa, e também astronômica, né? Estão todos interligados. Isso que eu quis dizer, vamos junto. Aqui eu peguei alguns desenhos, né, do que seriam as várias pirâmides, né? Aquela pirâmide maior está colocada aqui, e aqui um desenho um pouco mais detalhado dela, né? Caral, portanto, é a cidade das pirâmides. Grandes pirâmides no setor alto, como edifícios públicos multifuncionais. Cada um, cada uma dessas pirâmides são públicas. Fica incrível, né? É o lugar para que festividades e outras relações acontecessem nesses edifícios. A população entrava aqui. A divisão é aqui a parte, o setor alto, né? E aqui o setor baixo, aqui o setor onde a maior parte da população habita. Nós vamos falar disso já já, né? A pirâmide maior, que é essa daqui, é o edifício mais importante da cidade. É o centro de poder político, administrativo e religioso. E é interessante que ela tem um tamanho diferente na altura, né? Com relação ao norte e ao sul, porque ela está bem no alto, né? E a posição dominante controla as atividades realizadas tanto na cidade como na parte média do vale, né? Tanto voltado para as atividades aqui da cidade como para o vale em si, né? E aqui o desenho dela. E eu quis mostrar isso porque ela tem uma certa semelhança com aqui a pirâmide do anfiteatro que fica na parte baixa, não é? Que é tão importante também. Aqui dentro a gente vê com essas plataformas escalonadas, por que que elas são importantes, né? Primeiro, as escadas, né? Como uma ascensão. Vamos lembrar que para trabalhar qualquer cultura tão antiga, a gente não pode separar a visão simbólica daquela que é a mais prática, né? Talvez nem hoje. A praça circular escavada, olha lá, essa parte interna que a gente viu. E aqui o recinto principal, que ficava lá atrás, e o altar do fogo sagrado, que a gente vai estudar daqui a pouquinho. Para dizer o quanto que você vê, então, correspondência entre aquilo que é público e é do lugar alto, aquilo que vamos dizer, mais da aristocracia, né? E aquilo onde a população mais dos trabalhadores, né? Na periferia, eles são complementares. Nós estamos falando da importância dessa dualidade. Por isso aqui, a dualidade, portanto, no desenho urbano. Nós vamos ver, então, o setor alto e o setor baixo para justificar também o quanto que nessa hierarquia social você vê aqui a elite governante, os sacerdotes que trabalham e moram nessa região alta e a população de suporte, né, que mora no setor baixo.
Esses desenhos que a gente vê por aqui são as habitações. Vamos tentar entender. O setor alto tem construções públicas e residências maiores em volta da grande praça central. Eu coloquei aqui esse desenho para a gente entender onde é a grande praça central, né? Onde eram realizadas feiras conforme calendários festivos. O complexo residencial para especialistas, que nós vamos falar disso daqui a pouquinho, né? Servidores e autoridades do terrenal e do espiritual, que cobravam impostos, mercadorias e trabalho. Ou seja, a gente não tem aqui moeda, não é disso que se trata. O setor baixo tem o local das habitações da maioria da população, as residências menores interconectadas entre si, com paredes estreitas, uso da quinta, que a gente já vai ver, e muitas delas usadas como oficinas. Então, vamos entendendo que o lugar, o setor baixo, de certa forma, tem uma correspondência com o alto. O prédio mais importante, que é a pirâmide maior, correspondendo à pirâmide do anfiteatro que está aqui embaixo, né? Seguindo. E aqui vamos falar desses grupos especializados. Essas pessoas foram se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Elas foram criando o que a gente chama hoje de ciência, né? Através de investigação científica, para tentar melhorar cada vez mais aquilo que eles estavam fazendo. Então, os curacas são aqueles que cuidam, né, dos centros urbanos e do vale também, a gente já viu. Os quipus, nós vamos falar disso daqui a pouquinho, que esse é de tirar o fôlego. Astronomia, calendários, festividades, previsão de mudanças climáticas. Então, tem aqueles que vão estudar isso, ou seja, você tem setores no meio social que vão se especializar em cada uma dessas relações. Especialistas em administração das águas, manejo dos canais de irrigação, experimentações para melhoria da produção agrícola, medicina, não é? Conhecimento de plantas, por exemplo, entre outros elementos, desenho e construção de obras públicas, os arquitetos, o que seria para nós arquitetos, engenheiros, os músicos, que têm uma função muito específica e muito importante pela sonoridade dentro dos ambientes tidos como sagrados, né? Comerciantes, né? O quanto de conhecimento eles precisam ter para esses ires e vires, né? Os artesãos de têxteis em algodão, o algodão colorido, gente, vocês não têm ideia. Cestaria, pedras e adornos, pedras semipreciosas e conchas, que a gente já vai falar, assim como agricultores e pescadores. Nota como isso é tão diferente do que a gente pensa hoje, né? Eu quero falar um pouco dessas conchas, né? Porque elas vêm de ostras espinhosas, os quichuas chamam mulu, não é? E com profundo significado para essas civilizações andinas, né? É, e elas são coletadas no oceano, né? Parte interna delas comestível, a casca forte e espinhos do lado de fora. Por que que eu estou trazendo isso, né? Porque tem um valor simbólico incrível, não é? É o símbolo de resistência. Ela é considerada mais valiosa que o ouro. E ela está associada, claro, a Mamacocha, que é a mãe das águas, um significado simbólico associado à fertilidade, ao feminino, às chuvas e à água. Nota como essa característica simbólica é fundamental. A gente, quando divide o patriarcado do matriarcado, e a gente está falando de Mamacocha, isso tem uma visão profunda, não é? Complexa mesmo, porque nós não estamos falando de uma sobreposição, nós estamos falando de uma dualidade onde essa conexão é fundamental, essa complexidade, não é? Que são interdependentes, que é muito diferente do que a gente vai ver depois, né? Então, esses elementos que a gente está vendo aqui, como as ostras espinhosas, elas são símbolos de prestígio e foram durante todo o tempo na América do Sul. É incrível, não é? Muito mais do que o ouro. E por isso eu trouxe aqui em seguida essas figuras, uma figura masculina e uma figura feminina, né? Ela é uma sacerdotisa, é tão bonito que é isso, né? Essa figura masculina olhando com uma carinha, né? Com um protetor auricular, né? Enfim.
As mulheres, veja só, não havia uma supremacia masculina na sociedade caral. Mulheres tiveram um papel de liderança, cogestoras de uma civilização que produziu ciência, arte e tecnologia. O destaque em atividades religiosas, econômicas e políticas, mantidas ao longo dos tempos, inclusive nas civilizações que vieram depois, como a Moche e a Inca, não é? A arqueóloga Ruth Chadi, que a gente vai falar dela já já, salienta que os espanhóis, ao chegarem ao Peru, diziam que incas eram débeis, porque se deixavam governar por mulheres, e foram eles que trouxeram o patriarcalismo e a violência, não é? Então, eu quis trazer isso para a gente poder entender a importância desse lugar do matriarcado e do feminino, não é? Que não é você colocar um por cima e outro fora, é de uma complexidade, de uma conversa necessária entre eles, uma dualidade importante. Aqui eu trouxe outra figura que também é feminina, uma sacerdotisa, né? E o destaque para ela é que ela tem 28 dedos. E eu fiquei contando com os pés e as mãos, né? Que eu fiquei interessada justamente porque você está falando do ciclo lunar, né? E a importância desse lugar feminino. Aqui uma figura masculina e a outra feminina que está aqui. E, puxa vida, né? Vamos falar do quipo. O quipo significa nó em Quichua, né? E esse aqui é um protoquipo. Se vocês quiserem, dá para entender, para procurar na internet, e ver quipos incaicos que são magníficos. E uma cultura, né? Um conhecimento que se perdeu. Imagina, cada fio desse, e eram fios coloridos, né? Muitos de algodão, feitos em algodão, onde os nós, eles chamam nós falantes, né? Cada nó, ele é feito com objetivos para nós diferentes, né? Por quê? Porque eles podiam servir à contabilidade, como é que você vai cobrar uma certa de uma certa pessoa, de um grupo, né, de pessoas, um imposto, por exemplo, né? E também é um sistema de escrita que com certeza não é alfabético. Esse conhecimento foi completamente perdido desde o começo da colonização espanhola, né? Então, uma desgraça, não tem nem o que dizer aqui. Aqui, outro conhecimento bárbaro, né? Que é o lugar do fogo sagrado, não é? Vários templos, várias pirâmides têm o lugar do fogo sagrado. E aqui eu coloquei duas imagens, essa aqui à esquerda, para a gente ver como os dutos eram feitos, né? Vindos por baixo, ó, né? O fogo aqui e os dutos por baixo para trazer o ar. E eles fazem de tal forma para que o fogo fosse permanente, ele tivesse uma durabilidade maior. Então, o altar do fogo para cremação de oferendas, né? Cada altar equipado com um duto de ventilação subterrâneo, que tinha a função de manter o fogo aceso por muito tempo, aproveitando a força dos ventos. Acontece que esse fenômeno aqui, ele é conhecido por nós por efeito Venturi, graças a esse Giovanni Battista Venturi, do século XVIII, XIX, e que eles já conheciam, veja isso, né? E também vamos falar agora desse círculo de fogo do Pacífico. Eu destaquei aqui a localização do Peru, porque ele é atingido, né, por esse círculo do Pacífico. Cerca de 450 vulcões ativos em alta atividade sísmica de terremotos, né? Então, a civilização Caral é um modelo de sistema socioambiental sustentável. Imagina, eles são atingidos por vários sismos durante muito tempo, né? Então, eles tiveram que aprender a lidar com isso para fazer as construções que fizeram. Então, ao longo do tempo, por cerca de 1000 anos, desenvolveu tecnologias de construção resistentes a terremotos e antissísmicas, né? Um deles é a quincha, que você está vendo aqui do lado direito, não é? Que é uma cerca feita com paliçada, né? É flexível, de baixo peso e não se quebra. Com o movimento, né, das atividades sísmicas, ele não se quebra. E foi um sistema que se tornou tradicional em toda a América do Sul. Do outro lado, nós vamos ver as xícaras, né, que são também.
muito famosas, especialmente agora, né? Está sendo bastante divulgada depois dessas pesquisas, né? São bolsas de pedras. Então, dentro da construção, eles faziam as xícaras e enchiam com essas bolsas de pedras, né? Que dão maior estabilidade para a estrutura. Então, você imagina que se tem uma atividade sísmica, essas bolsas elas são flexíveis. Então, as fissuras são menores, né? Ele atingem, tem um amortecimento maior, né? Ou seja, o material é deformado permanentemente antes de apresentar rupturas, fazendo dispersar as ondas sísmicas. Isso é incrível, né? Portanto, o Peru está localizado no encontro de duas placas tectônicas. Os concertos em edifícios danificados pelos terremotos eram frequentes, o que os levou às pesquisas e novas soluções para o problema, né? A deterioração e o colapso da cultura caral vai acontecer após uma série de sismos muito poderosos, magnitude 7 na escala Richter, seguido de fenômenos meteorológicos induzidos pelo El Niño. Então, a gente já sabe que não foi fácil esse final. Antes de mostrar essa finalização, eu quero fazer um comentário sobre as duas arqueólogas que, nossa, que bacana a gente ter pessoas como elas, né? A de Caral, chamada Ruth Chadi, não é? E que é fundadora e diretora do ZAC, que é a Zona Arqueológica de Caral, no Peru. E do outro lado, eu coloco a Niede Guidon, não é? E que trabalha no Parque Nacional Serra da Capivara. Nós já fizemos um vídeo sobre a Serra da Capivara, vocês podem pesquisar aqui, não é? E o Museu do Homem Americano, a Fundamo, né? É o maior patrimônio de arte rupestre e um dos mais antigos do mundo também. E eu estou colocando as duas juntas, por quê? Para a gente pensar no modelo de sistema socioambiental sustentável. A Ruth Chadi, ela fala disso a partir de Cará o tempo inteiro. Eles se preocuparam com isso, o, essa civilização se preocupou com isso o tempo inteiro, não é? Como é que eles iam lidar com os problemas da natureza, né? Com as questões da natureza, né? E que conseguiram desenvolver, nossa, uma civilização magnífica a partir daí. E que eu lembro da Niede Guidon, a partir de todo o desenvolvimento das pesquisas que ela desenvolveu, a gente vai ver como ela abarca toda a sociedade do entorno da região para poder fincar, vamos dizer assim, essa ideia do patrimônio rupestre no país. Ou seja, as pessoas do entorno, ao invés de destruírem aquilo, elas passaram a valorizar e a trabalhar, inclusive, nessas regiões, né? Ambas sofreram ameaças de morte por invasores de terras. Por quê? Porque conforme se torna um patrimônio mundial, a região fica muito mais cara. Então, o que as pessoas querem? Eles não estão nem aí, querem destruir para poder vender no mercado mais caro. Isso é um dado, né, comum para aquilo que é uma completa ignorância da nossa história, né? Portanto, ambas defendem o patrimônio cultural como um meio de educação e a possibilidade de se viver em harmonia com a natureza, né? Ou seja, uma visão socioambiental sustentável. Seguindo, para a gente finalizar, nós vamos falar realmente do final da cultura caral. O colapso se deu entre 2000 e 1800, após 1000 anos de prestígio cultural. Essas imagens que a gente está vendo foram feitas com terracota, né? Em Vichama. As causas foram intensas mudanças climáticas em escala planetária, né? Afetando a saúde, a produção de alimentos e outros aspectos da vida humana. As características desse final: sismos, aquecimento global e seca prolongada. Interessante a gente pensar no que a gente está vivendo hoje, né? Que se lá foi uma questão natural, aqui nós temos uma visão que é bastante
enfatizada pela atitude humana, muito diferente do que eles propuseram lá. Consequente abandono dos centros urbanos, causados pela fome extrema da população. É incrível essas imagens, né? E para finalizar, o geoglifo de chupa-cigarro, não é? Que a gente vê aqui ao lado direito, o próprio geoglifo, né? Feito com pedras, e aqui um desenho para a gente tentar entender um pouco como isso funciona. Então, ele tem 62 metros, 1 de altura por 30,3 de largura, e ele é para ser visto de cima, de um ponto específico, né? Ele está a 1 quilômetro da cidade sagrada de Caral, traçado com pedras angulares, colocadas sem argamassa diretamente sobre a superfície do terreno, construído mediante um cuidadoso planejamento, com conhecimento da perspectiva e proporção. A representação de uma cabeça de perfil, rosto voltado para leste, mostrando o olho fechado, a boca aberta e o cabelo batido pelo ar, ou talvez o sangue aqui, né? A localização, como eu falei, é um lugar específico para ser visto apenas desde algumas colinas do sul do conjunto arquitetônico de Chupa-Cigarro, em meio ao Pampa, entre dois alinhamentos de pedras, sugerindo vinculação direta a observações astronômicas e atos religiosos. E, claro, eles estavam morrendo de fome, né? E é uma imagem, vamos dizer, parece expressionista, né? Bom, espero que vocês tenham gostado. A gente fica por aqui e esse é o nosso material. Até a próxima vez. Eu vou fechar com vocês. Até lá.